Bom dia, 8 horas mais 4 minutos, 8 e 4 na manhã desta sexta-feira, uma garoa fina lá fora, temperatura, deixa eu puxar aqui, abrir novamente, 17 graus 2 décimos, previsão de muita instabilidade, inclusive para este final de semana, como já vem acontecendo em outras cidades, inclusive com registros de granizo, e a gente acompanha via redes sociais e via portais de internet, alguma precipitação com granizo. Aqui a gente teve de forma muito contida, se eu não me engano, na terça-feira ou na quarta, mas em alguns locais, olha, granizos aí do tamanho de um ovo, de uma laranja, algo realmente. Aqui em Paverama, na nossa região, tivemos diversas casas que foram danificadas em função justamente do granizo de forte proporção que caiu nos últimos dias. Colégio Teutônia, educação para a vida toda, experiência, conhecimento e profissão. Colégio Teutônia, você como razão de tudo, 3762-4040. Colégio Teutônia, que nesta semana está realizando o Fórum Tecnológico do Leite. Ontem à noite nós tivemos lá presentes na palestra do seu Neuri Abel, do Sicredi, um bom número de pessoas, especialmente uma plateia formada por estudantes da área do agronegócio do nosso Vale. Pois bem, nosso assunto de hoje pela manhã remete a uma campanha que está sendo realizada. Estamos aí na Semana Nacional do Trânsito e quem está conosco é a diretora do Departamento de Trânsito de Teutônia, Margaret Grave. Daqui a pouquinho vai ser feito o lançamento dessa Semana de Trânsito aqui em Teutônia. Margaret, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Bom dia, Vini, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Um prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouco da nossa semana, né, de trânsito. Sabe, né, Margaret, que ontem eu acompanhava a audiência que você estava presente, inclusive sim, dos taxistas, né, e o discurso, pela primeira vez eu vejo um discurso que fecha pelo menos o que eu pensava, né, na questão da educação, né. O próprio tema da campanha nacional de trânsito aqui do município de Teutônia, a gente pedia, eu enquanto comunicador pedia muita campanha de conscientização, né? A gente sempre eu me remeto quando foi a obrigatoriedade do cinto de segurança, né? As crianças entrando no carro e pedindo para o pai, para a mãe e para todos botar o cinto de segurança. Acho que esse vai ser o principal motivo dessa campanha que está sendo lançada hoje, essa questão de educar e de conscientizar, né? Sim, na verdade, né, Vini, é a Semana Nacional do Trânsito, né, o CONTRAN, que na verdade define um slogan, né, e este ano o slogan é "Seja você a mudança no trânsito", provavelmente em função de estatísticas e pesquisas de que a maioria dos acidentes ocorrem por imperícia, por imprudência, realmente do motorista, do descuido, né, da pressa, de novos vícios como usar o celular, né, antes era um cigarro, era o comer, ou a gente tem alguns vícios enquanto dirige, e não usar o cinto, e a desatenção. Então hoje a gente percebe que a preocupação do próprio CONTRAN e Teutônia aqui também, a gente está com alto índice de acidentes, a gente abraçou muito essa causa e a gente criou uma campanha específica para Teutônia, usando esse próprio slogan, tá? Então nós tivemos umas 2 ou 3 reuniões onde nós envolvemos membros da sociedade, né? Tinha representantes de empresas, tinha representantes de entidades locais, CFCs, e foi interessante para fazer a construção dessa campanha. Não é algo que nasceu da prefeitura. Existe sim a prefeitura talvez como alguém como agente organizador, né? Principalmente a Inara, através da Secretaria da Educação, que já vem há anos fazendo esse trabalho. Mas esse trabalho é sempre bem específico em sala de aula com crianças, né? E a nossa preocupação este ano era falar um pouco para o nosso motorista, esse que já está com a carteira, que está todo dia no trânsito, né? E a campanha, na conversa, se construiu e chegou então a uma campanha que nós demos o título assim: "Basta de violência, seja você a mudança do trânsito", né? E uma campanha por uma Teutônia mais segura. E criamos, inclusive, um adesivo. E este adesivo, assim, de quem tem interesse adesivar o seu carro, ele é um adesivo mais ou menos de 15 por 15, né? Ele não é muito grande, pode ser colado onde a pessoa, o motorista, achar melhor, né? E a pessoa que está colando esse adesivo, ela está assumindo o compromisso de que ela vai fazer a diferença, que ela vai se autoavaliar, que ela vai ter uma postura de cuidar. E lógico, a gente quando fala em trânsito, a gente sempre fala só do motorista. As próprias empresas também que estão participando e que estão se envolvendo, inclusive hoje está encerrando na BR Food a CIPAT deles, e eles durante a semana também já falaram de trânsito.
a questão do pedestre também, que tem que cuidar na hora de atravessar, que tem que também, porque isso é um conjunto, é um ciclista, é um motociclista, é um motorista, tem, né? vários atores do trânsito, com certeza, muitos, né? Então todos têm que ter esse cuidado e essa atenção. Então, realmente, assim, eu estou assim, apostando muito nessa campanha. Foram feitos 10 mil folders, quer dizer, 10 mil adesivos, bem como um folder também, tá? O folder, assim, para a gente entregar nas blitz, distribuir nas empresas. E o folder também, ele vem com uma proposta, assim, um teste, se você é um bom motorista. Perguntas, tipo assim, evito falar ao telefone quando estou dirigindo, sempre, às vezes, nunca. Então, assim, a pessoa se autoavaliar. Algumas crianças vão receber e vão fazer as perguntas para o pai, e a gente quer, assim, que a pessoa, não é óbvio que não tem que devolver, ela vai se autoavaliar. E, de repente, eu mesma fiz e vi que a minha nota não ficou boa. Porque, assim, eu sou motorista e eu cometo as minhas infrações, sabe? Graças a Deus, eu nunca me envolvi num acidente. Mas a gente comete essas imprudências. A gente, às vezes, entra no automático, entra né? no automático. Isso que é importante. Se tem uma autoconfiança tão grande, né? Exato. Vai olhar um dia que nem hoje. Você está na estrada, uma visibilidade péssima, estrada molhada. De repente, teu pneu já não está como deveria, porque a gente hoje, em época de crise, quando vê, está se contendo, joga o pneu de trás para frente, faz aquelas coisas assim. Então, o que acontece? Quando vê, você está falando no celular e tem que dar uma freada brusca, alguma coisa assim, está lá feito o estrago, né? E Teutônia, infelizmente, nós temos para este ano já 7 acidentes fatais, né, com morte. Nós tivemos muito mais acidentes, né? São pelo menos 200... Não, eu tenho aqui a estatística que eu fiz junto com o pessoal da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária. Eu até coloquei neste folder aqui. O município de Teutônia tem uma frota que passa de 20.500 veículos. Por uma população de 30 mil habitantes. Então você uma imagina, ideia que é muita aí gente. você tira as crianças, pessoas que não têm que não têm habilitação ainda, então tem gente aí com 2, 3 veículos em casa, né? E destes 4.700 são motocicletas, são, né, as motos, e isso nos preocupa, porque a moto você não tem uma proteção como o carro, né? Teu para-choque são tuas pernas e tua testa, de né? moto costumam dar a mais proporção é maior, o estrago, assim, as lesões são maiores, o custo para recuperar uma pessoa dessas é maior, né? Então é bem complicado. E que no ano de 2014, todo o ano de 2014, até agosto de 2005, que foi uma preocupação da gente fazer esse levantamento, 2015, perdão, a gente teve 600 acidentes com 10 mortes em Teutônia, né? Isso são aqui na Via Láctea, que é uma RS. E isso aqui eu ainda esqueci de incluir a RS, que é a Boa Vista. Claro. Eu acabei me esquecendo, né? O Radamés também não lembrou. Agora, Mário, né? esse número, sabe o que me chama a atenção? Esse ano a gente não conversou com o Tenente Frank ainda, mas ano passado, quando tínhamos números semelhantes, né, tu falavas já são de 2014, o Tenente Frank, ele nos trouxe aqui a informação de que o número de acidentes, olhando a proporção, enfim... Ou seja, em outras palavras, ele disse, olha, o número não é alarmante, como todo mundo fala. A gente conta e parece um negócio muito louco. Mas, da própria autoridade militar, não parecia alarmante. Esse número, o que repassa esse número para vocês? O que diz esse número para vocês? Não, ele diz que Teutônia está uma cidade grande, que há muito fluxo de veículos, né? E que, lógico, aqui não é só os que a Brigada Militar inclui. Aqui a gente tem também os acidentes na Polícia Rodoviária, que são bastante também, né? Mas entende-se que o acidente ocorre em qualquer cidade, né? Mas o que nos preocupa é o índice de mortes, a gravidade do acidente. Porque acidentes pequenos, com estão contabilizados aí também, né? Isso aí. Então, assim, aqueles dias eu vi uma estatística do município de Porto Alegre, e eles tiveram também 7 acidentes com morte, um município, este ano, né? Aí eu pensei, para Teutônia, né? Eles têm muito mais acidentes com danos materiais, né? Isso que talvez o Tenente Frank se referiu. Danos materiais é comum, é rotineiro, as pessoas estão expostas, estão diariamente no trânsito. Mas a gravidade é o que nos assusta um pouco. A velocidade que as pessoas andam em ruas aqui dentro da vila, dentro da cidade, que a gente vê, vamos dizer, eu moro na Capitão Schneider, por exemplo, eu vejo pessoas passando a 90, 100, né? Então isso na verdade é imprudência, que a gente chama de estrada velha, que também já teve mortes este ano. Ali tem placa 60, 70 e as pessoas correm a 100, 100 Agora, e pouco, essa é uma pergunta que eu gostaria de te fazer, Marcos, você como fazendo um belo trabalho no departamento de trânsito. Esse é muito acidente, como nós fazíamos a referência antes, né?
os acidentes são mortes, obviamente, como não tem nem o que falar. Agora, a questão do abarroamento, né? Aquele carro que bate numa esquina, aquele carro quase que diário. Que é quase que diário, não carece de buscar um parecer técnico de por que tanto, ou vocês têm esse parecer técnico de um engenheiro de tráfego, de alguma pessoa especializada, vocês têm esse conhecimento? Nós temos, na verdade, um estudo de mobilidade urbana. Tá? Esse nós temos, tá? Foi feito em 2000 eu entrei em 2009, eu acho que foi 2009 ou 2010, tá? 2010, se eu não me engano. Até porque era uma exigência para buscar recursos do PAC também, né? E está certo isso, eu acho que nesse aspecto o governo federal entende que se você tem uma avaliação técnica, aí justificaria o recurso. É que nem fazer uma avaliação da necessidade de moradias. Eu me lembro, na época eu estava na assistência, tu tem que ter um plano de habitação de interesse social para justificar se você pode se habilitar como município. Mas, enfim, e esse plano de mobilidade, ele na verdade, ele mostrou, os lugares com problema, né? E nós temos algumas barreiras grandes, que é o Arroio Boa Vista, né? Que faz com que o fluxo, muitas vezes, tenha que ser centralizado sobre pontes, e nós temos duas, né? E poderia já ter a terceira ou a quarta, né? Porque Teutônia e Languiru praticamente estão se emendando, né? Temos a ferrovia em Canabarro, onde você tem quadras de 1,5 km quase, né? Se tu considerar ali a Carlos Arndt, né? Então você tem praticamente todo o pessoal que mora lá do leste de Canabarro, que tem que vir para o centro aqui em cima, né? Onde a gente iria, o Mercado Languiru, Capitão Schneider, acaba passando pela sinaleira, então você tem o que gargalos, e nesses gargalos muitas vezes que dá os acidentes, que dá aquelas situações. E nós também temos a própria RS, que é hoje uma barreira, porque Canabarro, Languiru, Teutônia, os bairros estão se expandindo para o outro lado. Então tem pessoas que têm que cruzar diariamente. E isso também é um fator de risco. Então tem algumas coisas que não tem como hoje resolver. Não tem. É porque, na verdade, o trânsito ele é muito dinâmico, ele é um organismo vivo, e aí você tem diariamente mudanças. Mas isso não justifica que, de repente, agora, observando, a gente até já conversou no Conselho de Trânsito, que eu faço parte também, de repente de se buscar um profissional, né? Eu não diria contratar, porque hoje as prefeituras também estão enxutas e um profissional desse tem custo, mas contratar para fazer uma nova avaliação, mas ela é assim, você vai fazer por uma projeção por uns 5 anos, daqui a 5 anos Teutônia tem outra figuração de novo, né? Mas com certeza pode-se melhorar algumas coisas, ninguém está dizendo que não. Uma pergunta, até para a gente voltar depois da Semana do Trânsito, tem uma programação também, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Só uma outra pergunta com relação ao trânsito, aproveitando aqui que a gente sabe da sua agenda, que é bastante... Hoje está bem corrido, então vamos aproveitar um pouquinho. Quem é que as decisões a nível de placas, de quebra-mola, de semáforo, de mudança de rua preferencial, quem toma essa decisão hoje no município é o departamento, junto com o Conselho de Trânsito, alguém especializado? O departamento, na verdade, se resume na Margaret, né? Hoje, né? Nós estamos comentando, quem sabe, abrir agora um concurso e botar até um agente de trânsito. Ontem falávamos isso na audiência. Esse agente de trânsito seria um fiscal também, para olhar, e você pode fazer ele trabalhar, digamos, 1 ou 2 dias por semana em Canabarro, 2 dias, né? Então, isso são coisas que está se avaliando, né? E que poderia fazer essa parte da fiscalização. O Conselho de Trânsito hoje ele é consultivo? Ele é só deliberativo? Não, ele é só consultivo, né? Quem realmente determina é o executivo, né? Então ele está ali para dar sugestões, avaliar as sugestões que vêm, tanto da comunidade como do legislativo, né? Mas assim, a tomada de decisão mesmo, até por uma questão de investimento, por exemplo, agora botar uma sinaleira, isso é um investimento de 30 e poucos mil para o município, então é o executivo que determina, né? Perfeito. Bom, Margaret, outra questão, tu falavas em 2010 foi feito esse de mobilidade, eu não tenho bem certeza, mas acho que foi 2010. Enfim, justamente, o que esse estudo está disponibilizado, ele fica com vocês? Na verdade nós temos é um caderno grande, com fotos e tal, foi feito por uma empresa de Porto Alegre, né? Mas é lógico, o conselho tem acesso, se alguém da comunidade quer dar uma olhada, eu não vejo problema quanto a isso. Então, na verdade, o que agora poderia se fazer era algo mais atual. Por exemplo, hoje nós temos aqui em Languiru a Major Bandeira, a 25 de julho. 3 de outubro. Não, eu estou falando nesse sentido. A do hospital, Fernando Ferrari. Imagina todas que correm nesse sentido leste-oeste, né? Quer dizer, oeste-leste, né? Mas aí tem Arthur Pius, tem a Damer lá embaixo e tem a Pedro Schneider.
Pedro Schneider não há. A que corre aqui da sinaleira da... Não, mas todas que correm assim. Hoje, se tu for olhar, nós temos a Major Bandeira que só as entra... As paralelas à Major Bandeira. Isso, as paralelas à Major Bandeira. A 25 que só sai, né? A outra vem e vai. Sim. Isso causa um pouco de confusão para quem vem de fora. Muito. A Arthur Pio só vem, a Erno Damas só sai. Então a Fernando Ferrari vai e vem. Então assim, a gente de alguma forma talvez poderia fazer um estudo de fazer com que elas tenham uma alternância de ir e vir. Então são coisas que a gente tem que estudar, com certeza, tem que ver um profissional, porque hoje é o que nós temos para estudar. Canabarro, por exemplo, nós também está definido assim, a Augustina, a Afonso Agostinho vai e vem, a Carlos Arnes só sai, a Dom Pedro II só entra. Então, assim, tem essas coisas que a gente tem que avaliar, assim, o que é melhor, né? Falta sinalização, falta placa, sim, lógico, tem lugares que tem que melhorar, né? E a gente não tem todo o conhecimento técnico, mas a gente está aqui, eu sou uma pessoa, eu sou única, eu estou sozinha, mas eu sou muito de ouvir. E tem muita gente que me liga, Marg, está faltando uma placa assim, olha, uma sugestão é essa. Né, o meu e-mail está disponível e eu recebo seguidamente. E eu gosto de executar ou de avaliar quando eu vejo que é possível, a gente implementa o quanto antes, né? Perfeito. Vamos voltar à semana de trânsito, é uma semana nacional, tem uma programação especial essa semana, Magri, o que vai acontecer? Hoje é o lançamento às 9 horas. Hoje às 9 horas, então a gente vai estar se reunindo junto à sede da Polícia Rodoviária Estadual, com a presença, então estão todos convidados, a comunidade, mas vai estar o pessoal do CFCs, Brigada Militar, nós ali da Prefeitura, enfim. Então, como simbolicamente, né, já colocamos até uma faixa lá, com o lançamento. A proposta era até fazer uma blitz com um grupo de jovens, né, que a Inara levaria da educação, mas eu acho que com esse tempo, provavelmente, né, o Radamés nem vai permitir. Também estão acontecendo hoje na Escola 24 e no CEMEF palestras. Está vindo o Ramiro de Silveira Mota, tá, que vai falar um pouco sobre educação para o trânsito, bem direcionado para os nossos jovens. Também hoje eu estou participando do encerramento da CIPAT na BR-Food, assim como estarei visitando as outras empresas semana que vem. Temos então também no dia 24 de setembro, semana que vem, na quinta-feira, palestra Papo Reto com Manuel Soares, que é aquele repórter, jornalista da RBS TV, né? E ele vai fazer palestras de manhã, de tarde e de noite, aqui na Associação da Água, de noite aberta ao público. Durante o dia a Secretaria de Educação vai trazer todas as crianças, né, escolas. Então, ano passado a gente atingiu assim, umas 1.500 crianças, então, e isso é interessante. O convite também vai para as escolas estaduais, particulares, mas assim, a mobilização mesmo é trazer todas as crianças nos diferentes turnos, né? E então isso também está aberto para a comunidade, então à noite, tá? Além de que nós vamos fazer blitz em parceria com o CFC, está programado uma para amanhã de manhã, mas a gente não sabe por causa do tempo. Mas se não der, a gente está com material aqui, né? E a gente também colocou 17 cruzes para quem já passou. No centro administrativo. Para quem já passou no centro administrativo, parece meio fúnebre, mas a gente colocou 17 cruzes, uma faixa, se referindo que é a Semana Nacional de Trânsito. E essas cruzes, por que 17? A Organização Mundial da Saúde, em 2011, estava já vendo que o mundo inteiro estava sendo afetado pela questão do trânsito, né? Mata muito mais que guerras, né? Sabe-se que mata. E aí se fez, então, a década da prevenção para a segurança do trânsito, tá? A década para se pensar o trânsito. Então, começou dia 11 de maio de 2011, tá? E aí o Tenente Franco foi uma sugestão, dizer assim, vamos olhar baseado nessa década, né? Quando ela começou. Então, estamos mais ou menos agora na metade da década. E Teutônia, então olhamos as mortes de Teutônia. Deu 17 mortes, então, e essas 17 cruzes simbolizam essas 17 vidas que se perderam, né? Tem até algumas pessoas que eu conheço, que têm pessoas que faleceram, que se emocionaram, assim, de certa forma, e disseram, uma dessas cruzes representa o meu ente querido, familiar que eu perdi. E isso mexe com a gente, né? Então a proposta é essa, parece uma coisa meio fúnebre, mas é para chamar atenção mesmo, é para ser uma coisa assim realmente de impacto, né? Perfeito. Semana do Trânsito, então, vamos ter aí várias ações durante essa sexta-feira e semana que vem também.
e buscar, acima de tudo, que a gente, de fato, conheça um pouco mais do nosso trânsito. A gente sempre fala aqui, né, Marcos? A gente bate tanto nessa tecla do trânsito, mas a gente não tem o olhar, nós somos apenas, eu costumo dizer, eu sou apenas palpiteiro, eu não entendo nada de trânsito. Me cuido quando dirijo, fico atento, também nunca me envolvi em acidente, mas de dar palpite, é por isso que a gente tanto pede por esse parecer, por alguém. Tu falavas do estudo de viabilidade, né? Que a gente sabe que custa para o município também, que esse estudo possa aparecer para as pessoas e que elas possam ser discutidas. Eu achei de fundamental importância aquela questão da audiência de ontem com os taxistas. Sim, eles participando, são agentes que estão no trânsito também, e é o que a gente quer, juntar todas essas pessoas para pensar o trânsito de Teutônia de uma forma melhor. Tenho certeza que essa é a intenção de vocês também. Sim, com certeza. Até quando a gente envolve um pouco assim as entidades, empresas, nós temos os próprios técnicos de segurança nas empresas. Eu sou formada técnica de segurança e quando eu fiz o curso, nós tivemos uma disciplina específica sobre trânsito, segurança no trânsito. Na época eu me lembro que nós fomos em loco, num lugar de muito risco, em Canoas, e nós estudamos e sugerimos na época a possibilidade de fazer um viaduto, e depois isso foi aceito, assim, porque a escola tinha uma parceria com a prefeitura de Canoas, e isso é interessante, um pouquinho de experiência a gente tem, e daí trazer a experiência dos outros munícipes, que também tem um pouco, né? Mas o ideal seria, com certeza, ter um aval bem técnico, mas sendo palpiteiro ou não, a gente está aberto para os palpites, para as sugestões, porque a comunidade é nossa, Teutônia. Eu moro aqui, tu moras aqui, a maioria das pessoas, assim, tem que ter esse olhar, assim, eu quero ser a mudança, eu quero fazer Teutônia mais segura, é meu filho, é meu pai, minha mãe que atravessam a rua, eu que estou todo dia lá, então a gente tem que ter esse olhar, eu fazer a minha parte, se cada um faz a sua parte, com certeza teremos o trânsito mais seguro em Teutônia. Margaret Grave, diretora do Departamento de Trânsito de Teutônia, obrigado, Margaret, sucesso para a semana aí, a gente vamos repercutir aqui também a Semana Nacional do Trânsito, obrigado pela sua disponibilidade, até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. 8h26, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, as informações finais do primeiro jornal de hoje.